Eu me lembro daquele caso como se fosse ontem. O corpo que recebemos era de um bebê, um menininho de 11 semanas de vida. Ele nasceu saudável, com uns 3 quilos e 200 gramas, sem nenhum problema de saúde conhecido. O pai o encontrou inconsciente no berço por volta das 5h32 da manhã. Os paramédicos chegaram em apenas 5 minutos e tentaram reanimá-lo por 22 minutos inteiros, mas não adiantou. A criança foi declarada morta às 6h04. A suspeita inicial do pediatra era a que sempre assombra os pais: síndrome da morte súbita infantil. Uma daquelas tragédias sem explicação. O corpo chegou aqui, no Instituto Médico Legal, às 7h26. Na inspeção inicial, não havia nenhum sinal de trauma, apenas os lábios um pouco arroxeados e as manchas normais de um corpo que ficou deitado de costas. A temperatura, na admissão, era de 91,3 graus Fahrenheit. O corpo já estava rígido, o rigor mortis era leve. Às 8h47, eu comecei a autópsia na sala número 2. E aqui, as coisas começaram a ficar diferentes. A mãe fez um pedido raro, que pouca gente tem coragem de fazer. Ela queria estar presente durante o exame inicial. Ela queria assistir. Ela ficou sentada atrás de um vidro de observação, com uma enfermeira da nossa equipe para dar apoio. Eu me lembro que a sala estava quieta demais naquela manhã. Um silêncio pesado. O único som que se ouvia era o zumbido das luzes do teto. Eu comecei com o procedimento de sempre: pesar, medir a altura, a circunferência da cabeça. Tudo batia com o esperado para a idade dele. O rosto do bebê estava tranquilo, com a boca um pouco aberta. Eram 8h53 quando eu fiz a primeira incisão no couro cabeludo, um procedimento padrão para examinar o crânio. E foi no exato momento em que eu rebati a pele para expor a parte de trás do crânio, que um som cortou o silêncio. Era fraco, agudo, trêmulo. Era o choro inconfundível de um bebê. Um lamento que se arrastou por talvez 2 segundos e depois se apagou. Do outro lado do vidro, a mãe desabou de joelhos. Eu ouvi o grito abafado da enfermeira. Eu congelei, com o bisturi na minha mão. Meu assistente, o Dr. Nguyen, ficou branco e deu um passo para trás, gaguejando. Você ouviu isso? Todos nós tínhamos ouvido. Minha mente gritava que era impossível. Não tinha nenhum aparelho de som ligado na sala, nada eletrônico além do microfone no teto que gravava o procedimento. Os alto-falantes estavam desconectados. O ar-condicionado não faria um barulho daqueles. E mesmo assim, o som veio claro, nítido, e parecia ter vindo da própria mesa. Nós paramos tudo. Às 8h56, eu ordenei que desligassem toda a energia da sala e fizéssemos uma varredura completa. Nenhum som vazando de outras salas. Nenhuma interferência. Às 9h02, com a mãe já retirada dali em estado de choque, nós retomamos. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Era um silêncio hostil. Eu abri a cavidade craniana e removi o cérebro. Nenhuma anormalidade. Tudo normal. Às 9h17, eu comecei a incisão no peito. E quando afastei o osso do externo, aconteceu de novo. Uma pequena bolha de ar subiu do pulmão esquerdo, sutil, mas visível. E a cavidade torácica soltou um suspiro. Um sopro fraco de ar que saiu pela incisão, seguido de um estalo úmido. A sonda que mede a pressão interna registrou um pico de 4,2 milímetros de mercúrio. Um pico que não deveria existir. Não havia coração batendo, não havia sangue circulando. Não havia nenhuma explicação para aquilo. Os pulmões, tão pequenos, liberaram ar suficiente para embaçar a minha máscara de proteção por 1 segundo. Um sopro quente. Depois, silêncio novamente. O Dr. Nguyen anotou tudo, com a mão tremendo um pouco. Eu verifiquei a traqueia, o esôfago, o diafragma, tudo relaxado, inerte.
Mas mesmo com as luvas, eu podia sentir um leve calor pairando sobre o peito aberto da criança. Um calor que estava se dissipando rápido demais. Nós terminamos o resto do exame num silêncio absoluto. Às 9h46, eu fechei tudo. A sala parecia nos sufocar com seu silêncio. Naquela tarde, a gravação de áudio da sala foi analisada. O choro estava lá. Distorcido, mas estava lá. A análise confirmou que o som foi gerado de perto do microfone dentro da sala. E não era uma interferência. Durou exatos 2,3 segundos. O diretor do instituto, depois de ouvir a gravação várias vezes, escreveu uma nota no relatório do caso. Artefato de áudio, origem indeterminada. Nenhuma falha de equipamento observada. Uma forma técnica de dizer que eles não tinham a menor ideia do que tinha acontecido. No papel, a causa da morte continuou a mesma, síndrome da morte súbita infantil. Mas por meses, sempre que eu precisava usar aquela mesma sala, eu levava um pequeno alto-falante e deixava tocando música clássica bem baixinho. Eu nunca mais fiz a autópsia de uma criança em silêncio. Nunca mais. Aquele dia, o caso que chegou para nós envolvia duas pessoas. Uma mãe de 45 anos e sua filha de apenas 17. Elas tinham sido vítimas de uma batida de carro terrível, em alta velocidade, na Interestadual 5. Pelas informações dos paramédicos, o carro perdeu o controle por volta das 2h18 da manhã, batendo contra uma mureta de proteção a mais de 100 km por hora. As duas foram declaradas mortas ali mesmo no local, pela equipe de emergência, às 2h41. A van do nosso instituto trouxe os dois corpos juntos, chegando aqui nas instalações do condado de Los Angeles às 5h33. Nossa equipe de admissão processou cada corpo separadamente, como manda o protocolo. A mãe foi registrada como caso 19-4472 e a filha como caso 19-4473. Elas foram guardadas em câmaras de refrigeração, uma ao lado da outra. O plano era fazer as duas autópsias naquela manhã, uma seguida da outra, para otimizar nosso tempo e comparar os ferimentos. Eu fiquei responsável pelo corpo da filha primeiro, enquanto meu assistente, o Dr. Kerr Fenton, preparava a documentação da mãe para o exame que viria depois. Às 10h47, nós levamos os dois corpos para a sala de autópsia 3. É uma das nossas maiores salas, com painéis de LED fortes, espelhos duplos pendurados sobre a área de trabalho e uma bancada de aço inoxidável que cobre quase toda a parede. Os espelhos que ficam em cima da pia, eles são polidos até ter um brilho clínico, quase perfeito. Refletem praticamente a sala inteira, incluindo as duas mesas de exame. A autópsia da filha começou às 10h59. O exame externo já mostrava o que esperávamos. Múltiplos traumas, costelas quebradas dos dois lados, a pelvis deslocada e um trauma severo na cabeça com hemorragia. A documentação seguiu o padrão, tudo correndo sem problemas. Durante todo esse tempo, o corpo da mãe continuava intocado na mesa ao lado, a uns 2 metros de distância, dentro do saco preto fechado e com a etiqueta amarela de identificação do caso. Eram 11h14. Eu estava rebatendo o retalho do crânio da garota para expor o osso, um procedimento de rotina. Foi quando o Dr. Fenton, que estava do meu lado fazendo anotações, parou de repente e disse com uma voz baixa, quase um sussurro tenso: "Não se mova." Eu gelei, com o bisturi ainda na mão. Olhei para ele, mas ele não estava olhando para mim. Os olhos dele estavam fixos, no espelho, em cima da pia. Eu segui o olhar dele e o meu coração parou. No reflexo, atrás de mim, o corpo da mãe estava sentado. O saco dela, que na vida real continuava fechado e lacrado, no espelho estava aberto.
Erguido num ângulo perfeito de 90 graus, com o queixo um pouco caído, como se estivesse olhando diretamente para a mesa onde a filha dela estava. O cabelo comprido caía para a frente, escondendo uma parte do rosto. Eu me virei na mesma hora, com o coração batendo disparado. A mesa real estava exatamente como antes. O saco fechado, com o zíper intacto, a etiqueta no lugar, o plástico liso. Nada havia se movido, mas quando eu olhei de volta para o espelho, ela ainda estava lá, sentada, perfeitamente imóvel, perfeitamente ereta. Olhem a câmera. Foi a única coisa que eu consegui dizer. Fenton acionou a imagem da câmera de segurança do teto no monitor ao lado. A transmissão ao vivo mostrava as duas mesas como elas realmente estavam, uma ocupada por mim e a outra com o saco fechado, ambas imóveis. Nenhuma falha na imagem, nenhuma interferência. E mesmo assim, no espelho, o reflexo dela continuava ali, desafiando a realidade. Ficamos parados por alguns segundos que pareceram uma eternidade. O zumbido baixo do sistema de ventilação da sala de repente parecia um barulho ensurdecedor. Foi quando eu me aproximei da pia e notei uma coisa ainda mais estranha. O reflexo não batia com a perspectiva da sala. O ângulo do espelho estava errado. O reflexo dela deveria estar parcialmente escondido pelo meu ombro, mas não estava. A imagem era nítida, centralizada, como se o espelho estivesse mostrando uma cena alinhada diretamente com ela. Eram 11h16. Eu estiquei a mão, ainda com a luva, e toquei na moldura do espelho. O aço estava frio, um frio que não pertencia à temperatura da sala. O meu reflexo parecia normal, o de Fenton também. Mas o corpo da mãe, ele continuava naquela posição impossível, uma imagem fora de sincronia com tudo ao redor. Finalmente, eu tomei uma decisão. Dei a ordem para abrir o saco dela. Enquanto eu mesmo puxava o zíper para baixo, passando pelo peito do corpo, o reflexo mudou. Num piscar de olhos, a imagem dela sentada simplesmente desapareceu. Ela sumiu do espelho, voltando instantaneamente à mesma posição imóvel da mesa real. Não foi um movimento suave, não teve um borrão, nem atraso. Num instante, estava sentada, no outro, deitada. Foi uma correção instantânea da realidade. Fenton deu um passo para trás, se afastando da bancada. Eu olhei o relógio e anotei a hora. 11h18. Nós terminamos as duas autópsias seguindo os procedimentos mais rigorosos de documentação. A causa da morte da filha foi o trauma craniano, consistente com o impacto no para-brisa. O exame da mãe, mais tarde, revelou uma hemorragia interna massiva. As duas mortes foram consideradas acidentais. Mais tarde, naquele mesmo dia, eu pedi uma inspeção técnica completa do conjunto de espelhos da sala de autópsia 3. A equipe de manutenção do condado confirmou que não havia nada de errado. Nenhum vidro duplo, nenhum revestimento estranho, nada que pudesse criar uma ilusão de ótica. O espelho era uma peça única, industrial, sem qualquer componente eletrônico. Nós revisamos a filmagem da câmera de segurança quadro a quadro e nenhuma anomalia apareceu no vídeo. A imagem impossível só existiu para os nossos olhos, ali, naquela sala. Os registros de tempo da segurança batiam perfeitamente. 3 dias depois, eu registrei um pedido de manutenção para a remoção permanente daquele espelho. O pedido foi aprovado sem nenhuma pergunta, quase como se soubessem que era melhor não perguntar. O que a maioria da equipe não sabe é que o espelho não foi jogado fora. Ele foi guardado no anexo de manutenção, com uma etiqueta que dizia interferência óptica não operacional. Semanas depois, eu passei por aquele anexo e vi o espelho encostado num canto, coberto com um lençol grosso. Mesmo através do tecido, ele refletia a luz fraca do corredor,
como se a superfície ali debaixo ainda estivesse assistindo, captando o movimento de uma sala que ela não deveria mais ver. O corpo que chegou para mim naquele dia era de um homem de 42 anos. A esposa o encontrou em casa, já sem vida, por volta das 2h35 da manhã. A emergência levou só 7 minutos para chegar, mas já era tarde. Os paramédicos disseram que as pupilas dele estavam fixas, não havia respiração e o coração estava completamente parado no monitor. Ele foi declarado morto ali mesmo, na casa dele, às 3h12. O corpo chegou aqui no Instituto às 6h47 e eu comecei o exame externo às 7h05. Não havia sinais de violência, nada. A única coisa que a gente via era a pele um pouco azulada ao redor dos lábios e os primeiros sinais de rigidez. A temperatura na casa dele era de uns 22 graus Celsius. Era um caso que parecia totalmente padrão. Um ataque cardíaco fulminante. Às 8h14, eu comecei a autópsia. Peguei o bisturi e fiz a incisão em IDSI, um procedimento de rotina. O primeiro corte, passando pelos ombros, foi normal. O segundo, descendo pelo peito também. Mas foi no exato momento em que a lâmina do bisturi tocou a parte de cima do diafragma que um som vazou do peito aberto dele. Não era o sopro de ar residual que a gente se acostuma a ouvir. Era diferente. Era uma exalação longa, lenta e com pressão. Tinha força suficiente para embaçar completamente a minha máscara de proteção. Eu parei com o bisturi suspenso no ar. A minha assistente, que estava do outro lado da mesa, segurando um afastador de costelas, também congelou. "Você ouviu isso?" ela perguntou. Antes que eu pudesse responder, aconteceu de novo. A traqueia dele se expandiu. O tecido se esticou como se estivesse puxando o ar para dentro. Eu dei um passo instintivo para trás. A expansão durou uns segundos e depois ele soltou o ar. Uma respiração profunda, longa, que encheu a sala com um chiado que parecia vir de um lugar muito fundo. Eu já vi de tudo nessa profissão. Gases que ficam presos, órgãos que se movem com um manuseio, até contrações estranhas. Mas aquilo não era nada disso. O movimento era ritmado, parecia deliberado. Como se os pulmões dele estivessem inflando sozinhos, desafiando todas as leis da biologia. A assistente deixou o afastador de costelas cair no chão. O barulho do metal batendo no azulejo ecoou pela sala. "Meu Deus!" ela murmurou, se afastando para perto da mesa de instrumentos. Eu mandei ela anotar a hora do evento, 8h17, e ligar a sonda de pressão. O resultado que apareceu no monitor era impossível. Uma pressão negativa de 7 milímetros de mercúrio dentro do peito. Uma medição que a ciência diz que não pode acontecer num corpo morto. Ficamos parados por 90 segundos, sem cortar, sem tocar, apenas olhando. A traqueia se moveu mais uma vez. Sutil, mas se moveu. Com o estetoscópio, eu consegui ouvir uma vibração fraca lá dentro. Não era um coração, era um som trêmulo, como o de ar passando por uma válvula molhada. Quando eu finalmente voltei para o procedimento, o movimento parou no exato instante em que eu abri o saco do pericárdio e removi o coração. Depois disso, silêncio absoluto. Nenhuma outra respiração, nenhuma outra mudança de pressão. O resto da autópsia foi normal. O laudo confirmou um infarto agudo do miocárdio, morte natural. O relatório oficial diz isso. Mas na margem da minha cópia pessoal do arquivo, a que eu guardo, eu escrevi uma única linha a lápis. Movimento torácico observado pós-morte. Duração, aproximadamente 11 segundos. Testemunhado por 2. Mecanismo desconhecido. Essa anotação nunca entrou para o registro oficial, mas toda vez que eu entro naquela sala de autópsia, eu olho primeiro para o peito do corpo na mesa. Esperando, com um medo que eu não admito,
ver aquela elevação impossível acontecer de novo.